Ao longo dos anos, diversos artefatos, lugares e monumentos foram descobertos ao redor do mundo. E muitos deles continuam sem explicação até os dias de hoje. Como teriam surgido? Quem seriam os responsáveis por eles? Eu sou Ivan Lima e hoje eu separei algumas das descobertas mais incríveis que já foram feitas e espero, junto com vocês, criar algumas teorias a respeito deles. E já deixa sua curtida logo no começo do vídeo, que ajuda muito o canal, ok? Vamos lá. Bem, o primeiro artefato da lista é um computador, o mais antigo de todos, que foi criado no século I a.C., na Grécia. Claro que ele não é nada parecido com o que a gente tem hoje em dia. Ele é conhecido como a máquina de Anticítera e era usado para prever posições astronômicas e eclipses, e servia como uma espécie de calendário. Além disso, ele também era capaz de rastrear um ciclo de 4 anos. Este era o período que acontecia os Jogos Olímpicos das Antiguidades, assim como as nossas Olimpíadas. O computador analógico original está atualmente em exposição na coleção de bronze do Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Os restos desse artefato são datados em 87 a.C. e foram encontrados e resgatados em 1901, junto com várias estátuas e outros objetos, por um grupo de mergulhadores em uma profundidade aproximada de 43 metros. Bom, vamos ao Pumapunku, que é um sítio arqueológico composto de um complexo de templos e monumentos. Ele fica na Bolívia. E, segundo arqueólogos, ele foi criado no ano de 536 d.C. Ele faz parte do sítio de Tiwanaku, que é muito importante para as tradições Inca, pois nela acredita-se que esse seria o lugar onde o mundo teria sido criado. O seu conhecimento é limitado por conta da idade que ele possui, pela falta de registros escritos e também do estado deteriorado do local que ocorreu devido a roubos, a mineração de pedras usadas em construções e para a criação de estradas, além de, claro, a causada pela própria natureza. O lugar possui 789 metros de comprimento por 485 de largura. Acredita-se que no período que o local e seus monumentos foram construídos, ele era incrivelmente maravilhoso, cheio de placas de metal polido, cerâmicas de cores brilhantes e ornamentado com quadros e peles, sendo frequentado por sacerdotes e pela elite da época, que vestiam-se com roupas cerimoniais e joias exóticas. Bom, a próxima também tem ligação com o Império Inca. Vamos ao Sacsayhuaman, uma fortaleza inca que está atualmente em ruínas e fica localizada a apenas 2 quilômetros ao norte da cidade de Cusco, no Peru. Supõe-se que ela foi construída originalmente com os propósitos militares para defender-se de tribos invasoras que ameaçavam o Império Inca. Foi construída antes de 1438 e sua construção levou cerca de 50 anos para ser finalizada. O próximo item foi descoberto em agosto de 1908, mas sua data de criação é entre 28.000 a 25.000 anos antes de Cristo. Ela se chama Vênus de Willendorf, mas é muitas vezes chamada de Mulher de Willendorf. Ela é nada mais, nada menos que uma pequena estatueta de Vênus e que possui 11,1 centímetros de altura. Ela representa estilisticamente uma mulher. No entanto, não é um retrato realista, mas sim uma idealização da figura feminina, com vulva, seios e barriga extremamente volumosos, onde se tem uma relação forte com a fertilidade e a maternidade. Os braços são frágeis e quase imperceptíveis, e eles se dobram sobre os seios. A escultura também não tem uma face visível, sendo que a cabeça é coberta por algo que parece uma
uma espécie de rolos de tranças. O nome Willendorf se deu pelo local em que ela foi achada, em um sítio arqueológico do Paleolíticos, que fica perto da aldeia de Willendorf, na Áustria. Ela foi esculpida em calcário oolítico, um material que não existe na região, e foi colorida com ocre vermelho, um tipo de argila colorida. Pouco se sabe sobre sua origem e o método de criação usada, muito menos do seu significado cultural. Os pés dela não estão esculpidos de uma forma com que ela se mantém em pé por si só. Por conta disso, especula-se que ela fosse usada para ser dada para alguém, ao invés de apenas observada, podendo ser também apenas um amuleto. Uma outra representação da forma humana encontrada foram as cabeças colossais, que são enormes representações de cabeças humanas de Zieten. Essas esculturas foram esculpidas em pedra de basalto e são datadas por volta de 900 a.C. e são uma distinta característica da antiga civilização Olmeca, a cultura pré-colombiana da Mesoamérica, que se desenvolveu nas regiões tropicais do centro e sul do México. As primeiras investigações que foram feitas a respeito dessa cultura foram as responsáveis pelas descobertas desses monumentos. Isso em 1938. Foram 17 cabeças colossais encontradas e documentadas até os dias de hoje. As pedras usadas para a criação deles foram extraídas de montanhas localizadas a mais de 100 quilômetros do seu local de adoração. Acredita-se que foi necessária a ajuda de quase 2.000 homens para mover tais pedras. Isso porque o peso delas varia de 6 a 40 toneladas. Sendo que a menor de todas tem 1,47 metros de altura e a maior, 3,40 metros. Especialistas afirmam que essas obras representam o retrato de soberanos olmecas. Uma outra teoria a respeito diz que, na verdade, elas são representações de deuses ou entidades supraterrenais, em que sua aparência corresponde à imagem desses seres. Além dessas teorias criadas, as feições das cabeças têm sido causa de debates. Isso por conta da sua semelhança com características faciais africanas. Por conta dessa comparação, algumas pessoas acreditam que os olmecas eram africanos que migraram para o Novo Mundo, que tem sua localização na atual América do Norte. Os principais estudiosos da Mesoamérica rejeitam essa hipótese e oferecem outras explicações possíveis para as características das faces das cabeças colossais. Além do nariz achatado e dos lábios grossos, as cabeças também exibem dobras epicânticas, que são tipicamente asiáticas, e que todos esses traços faciais podem, ainda hoje, ser encontrados nos indígenas meso-americanos atuais. O próximo item da lista, na minha opinião, um dos mais incríveis de hoje. O Exército de Terracota. Apaixonante. Ele foi descoberto em 1974 por agricultores locais, no distrito de Lintong, na cidade de Xin'an, localizada na província de Shaanxi. Ela é datada do final do século III a.C. Os soldados do exército variam em altura de acordo com suas funções, sendo os generais os mais altos. As estátuas incluem também guerreiros, carruagens e cavalos. Atualmente, estima-se que nos 3 poços que contêm o exército de terracota havia mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e mais 150 soldados de cavalaria. A maioria deles ainda estariam enterrados nas covas nas proximidades do mausoléu de Qin Shi Huang. Algumas outras esculturas de terracota, que não são milenares, também foram encontradas em outros poços e incluem funcionários, acrobatas e até mesmo músicos. Um terremoto que abalou a China em 2008 e que aconteceu
um pouco antes dos Jogos Olímpicos de Pequim, afetou alguns dos guerreiros, movendo cabeças e braços e até causando algumas rupturas. Depois desse desastre, que marcou 9,7 graus na escala Richter, o museu, infelizmente, foi fechado para visitação. Por último, mas não menos importante, temos o chamado disco colgante. Ele é, como seu nome sugere, um disco e possui cortes espessos, o núcleo em relevo. O artefato não possui datação, mas acredita-se que seja do século XVI. Sua aparência se assemelha muito com a forma de uma galáxia, por conta de sua forma em espiral. Até mesmo a marca em um dos feixes do disco está de acordo com a localização do nosso sistema solar, na Via Láctea. Vocês acham que é coincidência ou não? O fato interessante é que os cientistas demoraram anos para reconhecerem o que o disco colgante representava, justamente porque, para muitos, é difícil acreditar que já na era pré-colombiana, época em que acredita-se que o objeto pertenceu, as pessoas já tinham conhecimento da estrutura das galáxias, deixando as coisas ainda mais surpreendentes. A representação das galáxias, que está impressa no artefato, é de um ângulo visto de cima. A pergunta que fica é: como os antigos índios sabiam sobre a localização do nosso Sol na galáxia? E até mesmo a própria forma da galáxia? Afinal, tais observações requerem conhecimentos modernos de astronomia e instrumentos de alta tecnologia. Estaria a ciência subestimando mais uma vez a inteligência dos nossos antepassados? Será que as civilizações mais antigas tiveram, de fato, um nível mais alto de desenvolvimento que até hoje não foi descoberto? Comenta aqui embaixo sua opinião. Não se esqueça também de me contar qual desses artefatos e lugares mais te impressionou. Eu vou ficando por aqui, mas não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, hein? E familiares também. E se inscreva, ative o sininho e um forte abraço e até a próxima. Tchau!